Os bosques albergaram em tempos o tambor sagrado Ngadi de Pokomo, que foi roubado por oficiais coloniais britânicos há mais de 100 anos. O tambor de Ngadi foi outrora reverenciado como o centro do poder soberano de Pokomo. Sem ele, o bosque já não é sagrado e o Conselho de Governo de Pokomo perdeu a maior parte da sua autoridade. Desde que o Ngadi foi roubado, temos sido afetados porque a nossa sociedade já não tem significado. Anciões como o Manuel têm memórias vividas do período colonial, mas são demasiado jovens para terem eles próprios posto os olhos no tambor. Depois de levar o Ngadi do Pokomo, este foi enviado para o estrangeiro e mantido no armazém no Museu Britânico de Londres. O rei Makorani Amongaze VII de Pokomo e os anciões do seu reino estão preocupados que o tambor nunca mais regresse. Um Ngadi é como um bastão. Conseguem imaginar se eu tivesse o bastão daquilo a que chamam de Parlamento, Westminster, o Parlamento da Inglaterra? Se eu tivesse o bastão deitado algures aqui e o estivesse a usar como um banco de pés, o que é que o povo britânico sentiria? Seria um sacrilégio. Para eles, isto é um tambor de selvagens, mas para nós é uma bela peça e tem alguma utilidade. Por que razão se deve negar a um objeto as suas funções? Why should you deny an object its functions? Tal como o Pokomo, muitas comunidades em todo o continente africano têm vindo a exigir a devolução destes artefactos culturais pilhados. Aqui no Museu Nacional do Quênia está a ter lugar uma exposição intitulada Inventários Invisíveis, que questiona os resultados da ausência dos objetos. O óbvio como visual para esta exposição são estas caixas vazias, porque quando se vai a um museu não se espera ver caixas assim. Os objetos em falta incluem artigos como máscaras, escudos, cachimbos para fumadores, pentes, marcadores de sepulturas, tambores e leões de peluche. No total, o grupo de inventários invisíveis registrou mais de 32 mil objetos em falta. O plano era criar uma base de dados de objetos quenianos que estão espalhados por estas instituições culturais em todo o mundo, porque o Quênia não sabe onde estão nem quais são os seus objetos. O Museu Britânico tem uma das maiores coleções do mundo de artefatos culturais, dada a amplitude do seu império colonial. Enquanto outras antigas potências coloniais já começaram o processo de devolução de artefatos roubados, a Grã-Bretanha arrasta a sua decisão. Existem todas estas leis burocráticas contra a circulação de objetos, o que é realmente estranho. Quando tiram objetos das pessoas e depois criam-se leis para evitar que elas voltem atrás. É ilegal devolver objetos, mas também era ilegal levá-los, certo? Makorani, o rei Pokomos, recebeu recentemente uma comunicação do Museu Britânico a abrir diálogo. Um enorme passo em frente desde que apresentou o seu pedido inicial há 8 anos. A sua comunidade, que conta com cerca de 200 mil pessoas, vive numa das regiões mais pobres do Quênia. Muitos já não aderem às antigas tradições e questionam a relevância do tambor hoje em dia. No entanto, Makorani continua inflexível quanto à sua importância. Isto pertence-nos. Se for justo, então deve ser-nos devolvido. Não à força. Se for justo, é lícito que seja devolvido aos proprietários. O rei Makorani e Manuel Yazimba estão ambos conscientes de que um regresso aos velhos tempos não será uma realidade. Mas sentados aqui debaixo das mangueiras chicoteadas junto ao rio Tana, têm esperança de que a identidade distinta da sua sociedade seja um dia ressuscitada. Uma época de que os Pokomo em tempos se orgulharam.